bem? Sou André Camargo, canal Fórmula 1 Remembers. Estou aqui hoje para fazer mais um videozinho aí para o nosso canal. Dessa vez inaugurando uma nova sessão aí no Fórmula 1 Remembers, nosso canal aqui do YouTube, que vai ser a sessão Perfil, onde nós vamos contar a história, a trajetória de diversos pilotos da Fórmula 1 aleatoriamente, independente se são vencedores, se não são, se são pilotos super conhecidos ou se são pilotos obscuros. Nós vamos tentar falar de todos os tipos aqui de pilotos, campeões, aquele que você não lembrava mais, aquele que foi um grande campeão, enfim, nós vamos tentar falar uma rápida trajetória dos pilotos aí de Fórmula 1. E para começar essa sessão Perfil, eu escolhi um piloto aí que foi um dos primeiros também que eu coloquei lá ontem e hoje, lá nas páginas do Face e do Instagram, né? Um piloto que muita gente da Fórmula 1 conhece, principalmente quem curtiu a Fórmula 1 na década de 80 e na década de 90, né? Um piloto, ao meu ver, um bom piloto, que teve um início muito promissor nas categorias de base e na Fórmula 1, né? Mas o seu fim de carreira foi de certa forma melancólico, perto do que se esperava dele no início da carreira, né? Eu estou falando do Ivan Capelli, Ivan Franco Capelli, nascido em Milão, milanês Ivan Capelli, nascido em 24 de maio de 1963 na cidade de Milão, Itália. E para começar a falar aí do Ivan Capelli, vamos relembrar aí como se iniciou a trajetória do Ivan Capelli no automobilismo, né? Até ele chegar na Fórmula 1, onde ele é conhecido, né? O Ivan Capelli, ele inicia a sua carreira no automobilismo aos 15 anos correndo de kart, mas antes disso, como ele começa a se interessar pelo automobilismo e se apaixonar, quando ele vai fazer uma visita na fábrica da Ferrari, né? Quando ele tinha 10 ou 11 anos de idade, alguma coisa assim, né? O pai do Ivan Capelli, ele era produtor de comerciais de televisão, né? E um desses comerciais envolveu lá a visita à fábrica da Ferrari, né? E o Capelli foi junto com o pai visitar a fábrica da Ferrari e ele ficou deslumbrado com aquilo, né? E desde então aumenta o interesse do Capelli em correr, né? Em participar do automobilismo. E mal sabia o Capelli que 20 anos depois ele ia dirigir uma Ferrari, né? Mas isso é um pouquinho mais para frente que a gente vai falar. Então, com 15 anos o Capelli começa a correr de kart, né? Ele tem até bons resultados no kart. 3 anos depois disso, em 1982, ele começa a correr a Fórmula 3 italiana, e no segundo ano correndo pela Fórmula 3 italiana, ele se sagra campeão, né? Correndo pela Coloni, que é uma equipe também que foi da Fórmula 1 e que participava das categorias de base também, né? E é campeão já em 1983 pela Coloni. E em 1984 o Capelli ingressa na Fórmula 3 europeia, sai da Fórmula 3 italiana, vai para a Fórmula 3 europeia, acompanhando a Coloni, que também muda de categoria, e é campeão junto com a Coloni lá na Fórmula 3 europeia, né? Isso dá um ingresso para o Capelli entrar na Fórmula 3000, que é o degrau abaixo da Fórmula 1, em 1985. No primeiro ano tem um desempenho discreto, né? Mas no segundo ano ele vence o campeonato de Fórmula 3000 pela Genoa Racing, né? Com chassi March, era uma equipe aí praticamente March, né? Com motor Cosworth, e isso começa a chamar a atenção do automobilismo, né? O Capelli começa aí 83 campeão, 84 campeão, 85 entra na Fórmula 3000, é um ano de transição, e 86 já é campeão da Fórmula 3000, correndo de March Cosworth. Isso começou a chamar a atenção aí do pessoal da própria Fórmula 1, né? Tá pintando um cara aí, um italiano, que tá ganhando tudo nas categorias de base. Mas essa história do Capelli nas categorias de base vai se misturando com a história do Capelli também na Fórmula 1, né? Como ele já tinha sido campeão das Fórmula 3 europeia e italiana, em 85 ele já vai para a Fórmula 3000, como eu disse, é um ano de transição, mas já enxergavam no Capelli um grande potencial para correr na Fórmula 1. E mesmo em 85 ele já tem um convite de pilotar um Fórmula 1, de pilotar um Tyrrell, né? Substituindo o Stefan Beloff, né? Que faleceu durante treinos livres em 85, né? Também era outro fenômeno aí que estava surgindo na Fórmula 1, alemão, né?
faleceu em treinos livres. E o Ken Tyrrell, dono da Tyrrell, escolhe o Capelli aí para correr essas últimas corridas de 1985. Na verdade ele corre duas, o Philippe Streiff corre uma, né? Ele corre a primeira corrida no GP da Europa, é a estreia dele da Fórmula 1 em Brands Hatch, né? Ele abandona a corrida, tem um resultado pouco significativo, mas no Grande Prêmio da Austrália, que é a última corrida do ano de 85, o Capelli consegue uma quarta colocação com a Tyrrell. Então veja bem, no primeiro ano dele de Fórmula 1, segunda corrida de Fórmula 1, ele consegue um quarto lugar. Tudo bem, esse GP da Austrália de 85 foi um GP de diversos abandonos, que carros menores conseguiram chegar mais na frente, mas mesmo assim, isso ninguém quer saber depois. O cara chegou em quarto lugar na segunda corrida dele, correndo de Tyrrell, que era uma equipe melhor, claro que a Tyrrell dos anos 90, mas não estava entre as melhores equipes do grid em 85. Então isso já chamou a atenção, né, do pessoal do automobilismo, do pessoal da Fórmula 1, até porque ele estava correndo a primeira temporada dele de Fórmula 3000 também em 85. Então ele estreia na Fórmula 1 e na Fórmula 3000 no mesmo ano, né, para vocês verem. E o Capelli repete isso durante 3 anos, em 85, 86 e 87. Né? Por quê? Porque em 85 ele corre pela Tyrrell, essas 3 últimas corridas, corre também a Fórmula 3000, né, no ano de transição. Em 86 ele é campeão da Fórmula 3000, né, e corre também 2 corridas pela AGS, né, Itália e Portugal, aí com desempenho bem pior, 2 abandonos. A AGS, a gente viu a história da AGS aqui, era uma equipe que estava lá atrás no grid, né, com muitas dificuldades, com pouca estrutura, né? Então o Capelli com a AGS não conseguiu em 86, mesmo sendo já campeão da Fórmula 3000, não conseguiu, conseguiu apenas largar 2 corridas, mas não conseguiu nem chegar, né? E aí a entrada do Capelli na Fórmula 1 para valer vai ser em 1987, né? E como se dá essa entrada? Como a gente tinha falado lá atrás, o Capelli tinha corrido a Fórmula 3000 com chassi March, equipe é General Racing, mas o chassi era March. O chefe de equipe da General Racing era Cesare Garibaldi, que era como um pai para o Capelli, né? Isso em todas as biografias que eu li, todas as reportagens que eu li do Ivan Capelli, tem essa relação do Cesare Garibaldi, chefe de equipe da General Racing, quando o Capelli corria na Fórmula 3000, com essa relação quase paternal do Capelli com ele. E o Cesare Garibaldi tinha a ideia de reativar a equipe March. A equipe March era uma equipe que tinha começado na década de 70 na Fórmula 1, tinha parado acho que por 82, 83, né, e estava desativada, né, e a ideia do Garibaldi era ativar de novo a equipe March, né, com a estrutura da equipe dele de Fórmula 3000, né, com o chassi March, né, e tentar aí uma aventura na Fórmula 1 através da equipe March. Conseguiu um ótimo patrocínio que vai seguir com a March até 1991, da imobiliária japonesa Leighton House, né, que gerou também uma série de polêmicas em cima dessa empresa. Mas a March consegue se tornar uma equipe de Fórmula 1 com um pouquinho daquela estrutura da equipe General Racing da Fórmula 3000, né, e com patrocínio da imobiliária japonesa Leighton House, que trouxe um certo dinheiro para a equipe. E o Capelli, né, por ter corrido na General Racing, ter sido campeão lá, né, por ser um grande amigo do Garibaldi, também que estava reestruturando a March, né, é convidado para dirigir o único carro da March em 87, né, com o chassi March, motor Ford Cosworth, mais ou menos como era na Fórmula 3000, inclusive, né, as primeiras corridas de 87, o March usou praticamente o carro que usava na Fórmula 3000 em 86, né, depois que foi se adaptando o carro da March. Mas foi um ano de muita experiência para o Capelli e um ano de afirmação para o Ivan Capelli dentro da Fórmula 1. Né? Ele pegou uma equipe reestreante, que era a March, com uma estrutura ainda praticamente de Fórmula 3000, com um patrocínio já injetando dinheiro, mas a coisa só ia dar uma mudada a partir de 88, né? E conseguiu um pontinho, conseguiu fazer aí algumas boas corridas com o carro March 87, né? O que garantiu para o Capelli aí um contrato para 88, e ele vai ficar até 91 na equipe aí, como vocês vão ver, né? Em 88, pessoal,
talvez tenha sido o melhor ano da March, aí, dessa nova fase da March, que durou de 87 a 92, clássico carro azul anil da March, que durou todos esses anos aí, né, mais até pelo patrocínio da Leyton House, mas dessa fase aí, 88 com certeza foi o melhor ano da March e do próprio Ivan Capelli, né? Melhor até que o ano de 1992, que ele dirige a Ferrari, a gente vai ver mais pra frente por quê, né? Em 88, pessoal, a March apresenta um carro projetado pelo Adrian Newey, né? O Adrian Newey que ele foi projetista aí, foi o primeiro carro que ele projetou, foi este da March em 88, mas foi um dos responsáveis por fazer aquela Williams, né, super campeã de 92 e 93 com a suspensão ativa. Depois foi trabalhar também na Red Bull, enfim, né? Então, mas foi aí um grande mago da Fórmula 1 também. Teve projetos muito vitoriosos, teve alguns projetos fracassados, como o próprio March de 89 que vocês vão ver, né? Mas esse carro de 88 do Adrian Newey encaixou, né? Foi o melhor carro da March disparado nesse período de 87 a 92, né? Tanto o Ivan Capelli quanto o Maurício Gugelmin, que começa a acompanhar o Ivan Capelli na equipe, lembra? Em 87 só o Capelli corria com carro só, a equipe. Em 88 a equipe abre para 2 carros, o Gugelmin também é contratado, né? E a dupla fica Gugelmin e Capelli, né? Tanto o Gugelmin quanto o Capelli tem bons resultados firmes, o carro tem confiabilidade, o Capelli consegue fazer pontos aí em algumas corridas, né? Chega em terceiro lugar no Grande Prêmio da Bélgica de 88, né? E o auge aí dessa grande fase, desse grande ano do Capelli e da March foi no Grande Prêmio de Portugal de 88, onde o Capelli já larga nas primeiras posições, depois da largada ele assume a terceira colocação e com o Senna com uma McLaren com problemas naquela corrida, não estava conseguindo acompanhar o ritmo aí dos carros da frente, o Capelli pressiona o Ayrton Senna durante várias voltas e ultrapassa o Ayrton Senna de McLaren, né? O Capelli de March e o Ayrton Senna de McLaren. Prost und jetzt wieder Nannini. Ja, wohnen Prost und Senna in getrennten Unterkünften. Senna wohnt das ist Boxenstopp bei Lola. Hier wird im nächsten Jahr der berühmte Golffinger Gerard Duguerrouche tätig sein. Nächster Angriff von Capelli und er hat es geschafft. Capelli Zweiter. O que leva, né, o Capelli a chegar em segundo lugar no GP de Portugal de 88, atrás apenas do Alain Prost, né? E isso foi um grande resultado para a March, um grande resultado para o Ivan Capelli, né? Era o segundo ano da equipe, né? Era o segundo ano do Capelli na Fórmula 1 cheio, né? Claro, correu algumas corridas de 85, 86, mas 87 foi a primeira temporada dele mesmo. Então na segunda temporada já se mostrava tanto o March quanto o Capelli, né? Um desempenho excelente. E tudo isso, todo esse desempenho do Capelli começou, né, a despertar aí a falação do pessoal de que o Capelli ia ser um grande piloto, ia ser um futuro campeão do mundo, tinha talento aí para dirigir os melhores carros, as maiores equipes da Fórmula 1, né? E o Capelli pinta aí como uma grande promessa italiana, né, principalmente para a década de 90 aí, para ser campeão do mundo, né? Muita gente que viveu aquela época sabe do que eu estou falando. O Capelli era aquele cara, né, que corria na Leyton House, que era uma equipe aí mediana, né, intermediária, mas que todo mundo falava, ó, se esse cara aí for para uma equipe grande, olha aí, esse cara vai dar trabalho, corre bem, ele tinha um estilo bem arrojado, né? O Capelli era coração no volante, né? Ele tinha essa personalidade, ele ia junto com a equipe, né? Tanto é que na Leyton House ele sempre foi adorado pelos funcionários, pelos mecânicos, enfim, né? Mas a partir de 88 o Capelli começa a ter, né, essa certa fama de ser uma promessa, de ser um piloto que vai dar muito trabalho mais para frente. Pessoal, não deixe de assistir a segunda parte da trajetória de Ivan Capelli aqui no nosso canal.